você olhar o jornal Estadão desses dias, você vai ver que tem uma série de economistas que são mostrados como arrependidos do voto no PT ou céticos em relação ao voto no PT. Economistas que apoiaram Lula desapoiam. Aí você vai ver a matéria e você vai ver que todos os economistas que apoiaram Lula, eles só apoiaram porque o outro desgovernou o Brasil, mas eles não são pessoas do âmbito da esquerda, são pessoas que se opuseram à política desenvolvimentista sempre. Então não tem o que falar. É a Landau que serviu o Fernando Henrique, é o Pérsia Arida que serviu o Fernando Henrique, e assim vai. Então não há uma debandada de economistas. O que há é que aqueles contrários ao desenvolvimentismo, uma vez passadas as eleições, voltaram às suas posições originais. Aliás, eles nunca deixaram de ter essas posições. E eles são os economistas do mercado. E é em relação a eles que o Lula escolheu o Haddad, porque o Haddad tinha que equacionar o déficit. Tinha que ver que o déficit público do Bolsonaro ia aumentando e tinha que manter as políticas públicas funcionando, Bolsa Família, etc., portanto, gastando e, portanto, emprestando, e, ao mesmo tempo, né, conter este gasto num patamar aceitável pelo próprio mercado. E esse foi o papel do Haddad e é o papel do Haddad. Bem, agora se você ler a Fattorelli e outros à esquerda, e com razão, eles vão estar fazendo uma crítica no sentido contrário, dizendo que a contenção do gasto público pela equação do Haddad, que substituiu o teto fiscal, que substituiu o teto de gastos, aliás, é uma equação malévola, porque não vai ter que cortar gastos na saúde, na educação e etc. Então você pergunta, ué, mas então quem está certo? Os economistas mais à direita, neoliberais, ou os economistas à esquerda, mais desenvolvimentistas? Dia 13, agora, o Guilherme Mello, que já fez live aqui com a gente, professor da Unicamp, jovem, ele faz um artigo na Folha de São Paulo mostrando o quadro do déficit, o que foi herdado do Bolsonaro e quais as projeções para 2025, 2028. E o que ele mostra é que, na verdade, o governo fez uma projeção para ir diminuindo o gasto público, para a relação gasto-PIB fique uma relação aceitável para manter o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, né, satisfazer o mercado, que vai continuar emprestando e vai continuar cobrando juros. Então, é uma situação de administração do capitalismo neoliberal. E ali você vê que a margem de manobra elaborada para o governo para poder fazer esse trabalho, que é um trabalho não em cima de números de dinheiro, mas em cima de números de dinheiro pautado pela correlação de forças políticas no Congresso e na sociedade, é a equação que o Lula tem. Não há outra. Esse é o problema. O problema é que se chegou a uma situação que a correlação de forças força o Lula a conter gastos. Mas, ao mesmo tempo, o programa da esquerda e do centro, digamos assim, exige que o Lula tenha gastos. E o próprio país exige que o Lula tenha gastos. Então, esta administração, ela é uma administração suada. No entanto, a população, ao meu ver, escolheu certo o administrador. Por quê? Porque no governo Lula passado,
também não era tão diferente. Você pode falar, mas naquele tempo as exportações, nada disso. O quadro neoliberal estava instaurado. E a administração do neoliberalismo foi tocada pelo PT. E nós chamamos aqui de neoliberalismo mitigado. E nós estamos na mesma situação do ponto de vista doutrinário. A esquerda não tem um projeto de ultrapassagem do neoliberalismo. Ninguém tem. A esquerda volta a alguns projetos desenvolvimentistas. A direita não tem uma projeção para fazer o capitalismo tornar-se produtivo. Ela continua no rentismo. Então nós estamos sem utopias. E empurrando com a barriga, administrando como pode, a correlação de forças dentro deste quadro que o Haddad transformou numa equação matemática. Gasta-se até 70% do que arrecadou. Muita gente elogia o Haddad por ter conseguido isso. Eu não sei se eu devo elogiar ou se eu devo lamentar, mas é isto que se conseguiu. Agora, do ponto de vista dos números, isto favorece o que a direita pede. Porque o que o Guilherme Melo coloca é que a projeção de você gastar do jeito que se está gastando vai manter a relação PIB-dívida no patamar aceitável que o mercado quer. Agora, você olha o Estadão, nossa, né? O Brasil vai entrar para o caos. Porque as pessoas imaginam que o governo, emprestando mais, as pessoas aumentam os juros porque acham que o governo está emprestando demais e depois não vai pagar. Agora, vamos ser sinceros, gente. Esse medo é um medo fabricado para que o próprio mercado possa sobreviver. Não é um medo real. O Brasil não é a Grécia. Não está em condições de insolvência. Pelo contrário. Agora, o esforço do Haddad é compensado do outro lado. Como? Fazendo quem não paga imposto pagar e recuperando o fisco. Se aumenta o fisco, 70% de algo aumentado é algo aumentado. Então dá para gastar mais com as políticas de educação e saúde e outras. Pelo amor de Deus, gente. Talvez seja difícil pensar o pós-capitalismo, mas não é difícil pensar como é que se administra o capitalismo dentro desses quadros, porque já fizemos isso com o Lula. E ele está fazendo de novo. Não há motivo para gritaria, não há mesmo. Antes de terminar, lembrar vocês que a Esquerda Reflexiva, esse trabalho nosso, em vários canais, esse trabalho nosso na internet, ele é um trabalho que só sobrevive com a contribuição sua. Só. Você é da Esquerda Reflexiva, você usa os vídeos, você pode contribuir, contribua. Não há outra fonte senão a nossa organização. A organização sua conosco, a Esquerda Reflexiva. O Pix a gente coloca aqui exatamente porque nós não vamos ficar mais ao sabor dos ataques dos outros. Ao sabor do ataque de máquina. Ao sabor de quem quer fechar canal. Daqui a pouco a gente volta.